Quem está feliz aí? Glória! Está fraco, irmãos. Os irmãos estão cansados depois de uma visitação dessa, irmãos. Quem está feliz aí? Amém! Glória a Deus, irmãos, os vivos! Aleluia! Misericórdia! Tem vivo aí, irmão. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, por favor. Ser breve. A pastora Cláudia teve que sair em uma viagem missionária de última hora, urgente. Então, me incumbiu, mas eu não vigiei não, sabe? Porque a missionária Ana chegou ali, eu encontrei ela na entrada ali, querendo abrir a porta e não conseguia. Tinha alguém querendo impedir ela. Tinha alguém segurando a porta aqui dentro, não tinha, missionária? E aí eu cheguei, já abracei e já dei uns pulos lá com ela lá fora. Mas eu poderia muito bem ter dito, missionária, a senhora vai pregar. Não, eu poderia ter dado o mistério para a senhora. Né? E aí, depois que eu sentei aqui, a André já tinha dado, eu falei, não vigiei. Né, Fernando? Mas amém, Deus é bom. Então, no livro de Gênesis, capítulo 12, quem achou, dá um glória aí. Capítulo 12 diz assim: então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão uma bênção. E partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, numa idade aparentemente avançada, né, irmãos? 75 anos. Mas todo homem, irmãos, que se encontra com Deus, todo homem que tem um encontro com Deus, como foi com Abraão, ele tem a sua vida totalmente transformada. Transformada ao ponto de não olhar os empecilhos, de não olhar os rumores da vida, mas olhar com o olhar da fé. Ele não vai olhar para aquilo que está posto à sua frente. Ele vai crer no chamado que lhe foi feito, porque aquele que chamou é fiel para cumprir. E Abraão, irmãos, em meio a esse chamado, ele não sabe para onde ele vai. Então o primeiro desafio da vida de Abraão é ir para uma terra distante e sem saber qual era o rumo, olhando com os olhos físicos, com os olhos carnais, mas olhando pelos olhos da fé, porque o homem, ele vive de fé, ele já não vive mais pelo que ele vê por vista, ele vive pelo que ele crê, ele vive por aquilo que ele ouve de Deus. E Abraão, um dos primeiros desafios é esse, é sair da terra de seu pai e caminhar para uma terra distante sem saber onde seria que ele iria parar. Ele não sabia se era uma terra boa ou se era uma terra ruim. Mas eu creio, irmãos, que no coração desse homem, no coração de Abraão, ele tinha a certeza e a plena convicção que a terra que ele estava indo em direção era uma terra boa, que manava leite e mel. Porque quem chamou, irmão, não foi a pastora Cláudia, não foi o presbítero André, não foi o irmão Samuel, não foi a missionária Ana, foi o Senhor dos Exércitos. Então a primeira coisa que nós temos que colocar em nossos corações nessa caminhada terrena é de que aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir todas as promessas. E Abraão recebe uma promessa, a primeira promessa que Abraão recebe é com 75 anos, irmãos. Aí nós olhamos hoje para nós e dizemos assim, pô, já estou com uma idade tão avançada, eu estou só com 48, então eu estou novinho ainda, estou na flor da juventude, estou cheio de saúde, glória a Deus, e crendo ainda nas promessas que Deus me fez.
Mas quando não se tem Deus, irmãos, nós não olhamos para promessas, nós olhamos para limitações. Não, o meu corpo está limitado, o meu corpo está cansado, a minha idade está avançada. Não pode estar avançada, pode estar do jeito que for, mas aquele que me chamou é fiel. E ele vai garantir. E Abraão, ele recebe uma promessa, irmãos, sem ter um herdeiro. E nós vamos olhando a mensagem para frente, as escrituras. Abraão vai indagar a Deus, como é que eu vou ter um grande povo? Como é que o Senhor vai fazer de mim uma grande nação, se o camarada que é meu herdeiro é o meu serviçal? E aí o Senhor aparece a Abraão novamente no capítulo 15 e diz: ele não vai ser. O filho que você gerar vai ser o seu herdeiro. Irmãos, qual foi a promessa que Deus lhe fez? Aonde está a sua convicção hoje? Você está acreditando só no que o homem diz, ou você está acreditando naquilo que vem de Deus para a sua vida? Irmãos, é muito bom todo esse mover que aconteceu hoje. E bom será, irmãos, que isso aconteça sempre como está acontecendo. Mas para isso é necessário, irmãos, como a missionária falou, tomarmos posição, termos uma convicção plena de que tem um Deus requerendo algo de nós. E o que Deus requer de mim e de você é apenas fidelidade a Ele. Não é mais nada, irmãos. E Abraão, em meio a isso, ele vem de uma terra de idolatria, aonde os seus deuses, os deuses daquela terra, eram imagens de barro, eram imagens de madeira. Mas mesmo assim, Deus enxerga em Abraão, como Ele enxergou em você, enxergou em mim, enxergou na missionária, algo de positividade. Senão nós não estaríamos aqui, irmãos. Eu outro dia estava mencionando a missionária Ana, sabe, missionária? A senhora agora é exemplo, não tem jeito. Então, em todo lugar que eu vou, que alguém começa a falar, e quando se toca na senhora, eu lembro da missionária Ana. E eu estava contando, irmãos, do testemunho da missionária Ana, quando ela fala da sua perda. Irmãos, só suporta quem estiver aos pés da cruz. Só vai suportar, como a missionária Ana falou aqui, quem estiver se preparando no dia da mudança. Porque às vezes nós queremos nos preparar no dia da guerra, no dia da batalha. Aí vamos querer pegar espada, aí vamos querer pegar escudo, aí vamos querer pegar capacete. Irmão, a guerra está rolando. E não vai ter como você parar, não. Você vai ter que batalhar, você vai ter que ter pulso para orar. Ontem eu estava conversando com um pastor e ele falou: André, o meu dia tem sido o seguinte: eu acordo 6 da manhã, dobro o meu joelho lá no meu quartinho. Irmãos, tem um lugar reservado de oração. Quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? Irmãos, vocês lembram o finalzinho? Quando ela vende a casa, que o camarada ele entra no quarto, ele entra, ele sai, aí ele olha, ele vai de novo. Ele diz: é essa casa que a gente vai comprar. Essa casa. Mas por que ele estava comprando a casa? Porque era bonita? Não. Porque dentro daquele quarto havia uma presença que contaminava. E essa presença se chamava Espírito Santo, porque ali dentro havia uma mulher dobrando seu joelho todos os dias. E o pastor João falou para mim: André, acorda, faço algumas coisas e vou para o meu quarto. Quartinho de oração. Dobra no meu joelho, 1 hora. 1 hora de joelho dobrado. Mas uma coisa ele falou que eu mencionei no domingo, que às vezes nós precisamos fazer, é nos calarmos para que Deus venha falar aos nossos corações. João Batista falou: André, eu só chorava. Eu só chorava e pedia ao Senhor: Senhor, me dá força. Senhor, me capacita. E ele falando, irmãos, e eu sentindo a presença. Só no falar do homem. Aí você vê o nível de intimidade com Deus causa em outras pessoas quando você se disponibiliza a orar, a buscar o Senhor.
E Abraão, irmãos, em meio a esse chamado, ele vai enfrentar diversas adversidades. Irmãos, pensa bem, irmãos. As pessoas falando, cara, você é doido, você vai largar tudo isso aqui. É como nós, irmãos, quando nós estávamos lá perdidos. E como muitos que estão perdidos hoje. As pessoas olham, o que é isso? Samuel está aqui. Veio praticamente do mesmo caminho que eu. Caminho de alcoolismo, de orgias, de perdição. Quantas vezes Samuel e eu não ouvimos? Cara, não acredito, você vai virar crente mesmo, vai virar Bíblia. Você vai largar tudo isso. Aleluia. Você vai deixar tudo isso aqui que tem. Meu irmão, tudo que tem aqui é passageiro. Mas o que nós estamos recebendo é eterno. E Abraão tinha essa certeza, irmãos. Abraão tinha certeza, irmãos, de que aquele que o chamou iria cumprir, ele estando na terra ou no tano. Eu creio. Porque Abraão, ele não acreditou somente na terra física. Ele acreditou no chamado. E o chamado para as nossas vidas, como a pastora Ana falou, não é só bonança aqui na terra. O chamado primordial é vida eterna. Irmãos, então, em meio a essa caminhada, ele enfrenta muitas dificuldades. E no capítulo 15 agora, ele vai enfrentar mais uma depois do capítulo 15. Deus confirma a promessa no capítulo 15. Deus faz a promessa específica dizendo, cara, eu vou te dar um filho, você vai ter um filho. Deus não precisa de atalhos, irmãos. E muitas das vezes nós queremos tomar um atalho. Não queremos seguir o caminho que Deus traçou para as nossas vidas. Porque às vezes o caminho que Deus traçou para as nossas vidas vai ser caminhos dificultosos, caminho onde vai ter pedras no meio do caminho, onde vai ter escadarias, onde vai ter adversidades. Mas Deus está conosco. Lembra do Salmo 91? Darei ordem aos meus anjos a teu respeito, para te sustentar, para te segurar, para que você não tropece com seu pé em pedra alguma. Aleluia! E Abraão, quando recebe aquela promessa, ele no seu coração ele creu. Mas a sua esposa ainda, incrédula, ainda tenta um atalho. Irmãos, Deus não precisa da minha ajuda para a bênção me alcançar. Muito menos da sua. Então, irmãos, se está difícil hoje, fica nessa dificuldade, crendo que Deus em algum momento, Ele vai abrir uma porta de escape. Ele não vai dar jeitinho não, irmãos, porque é necessário que eu passe pela prova para que eu galgue um degrau a mais, para que eu seja... Meu irmão, sem prova ninguém é aprovado. Ninguém passa em um concurso público se não prestar o concurso. Ninguém chega a um cargo de enfermagem ou de médico se não passar pela faculdade. Mas hoje o povo quer fazer o inverso. Ninguém quer passar pela prova, mas quer ser pastor. Não é? Ninguém quer passar pela prova, mas quer ser obreiro. Ninguém quer passar pela prova, mas quer liberar profecia. Irmãos, e quando a prova chega, irmãos, de verdade, aquele que quer ser pastor não suporta. Aquele que quer liberar a profecia também não suporta. Aquele que quer ser o diácono também não suporta. Porque tomou atalho. O atalho é o pior caminho que se tem para ser tomado. Em meio ao atalho, irmãos, por exemplo, vou tentar simplificar. Vamos lá para a casa do Samuel, Rio das Ostras, né, Samuel? Tem uma estrada para Rio das Ostras, casa Samuel e Ricardo. Tem lá. Tem uma estrada lá, né? Plana, direitinho. Mas em meio ao caminho, aparece alguém e fala assim, tem um atalho que vai chegar mais rápido. Vai chegar mais rápido? Vai. E você toma esse atalho. Só que aquele que falou que o atalho que vai chegar mais rápido, ele não falou que era esburacado. Ele não falou que tinha lamaçal. Ele não falou que tinha matagal. Ele só falou que é o atalho.
Está entendendo? Essa é a sugestão do inimigo para as nossas vidas. É sair daquilo que Deus trilhou para andar por um caminho, tentar dar um jeitinho para chegar mais rápido na frente. Mas se você toma um atalho, você não passa pela aprovação e você não vai ser aprovado. Por que Abraão foi aprovado, irmãos? Porque ele creu. E ele seguiu direitinho. Quase que Abraão perde a bênção. Porque Abraão dá ouvido à sua mulher quando a mulher dele diz: toma minha serva. Capítulo 16. Toma minha serva e gera filho dela. E o filho vai ser meu. Irmão, se Deus ele prometeu, se ele liberou uma promessa para você, seja lá qual for, seja de casamento, seja de cura, ainda que o médico esteja falando e não tem jeito, quem dá a última palavra é o Senhor, diz a Bíblia. Ainda, irmãos, que as pessoas estão falando, você não vai conseguir se casar, irmãos, quem prometeu é fiel para cumprir. O seu casamento vai acontecer. Ah, o teu esposo não tem jeito, como eu falei no domingo, irmãos, crê até o fim. Porque para Deus, aleluia, não tem impossível. Para o homem é impossível. Para o ser humano, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você crer, irmão, se você acreditar, se você confiar, vai acontecer. E quando Abraão ele toma Agar, irmãos, ele gera para ele uma adversidade, porque muitos de nós hoje estamos passando por provações, porque deixamos a promessa para tomar um atalho. Ou seja, queremos ser ajudador de Deus. Deus não está pedindo a nossa ajuda. Mas Ele está dizendo, eu vou concluir. Deus está dizendo, eu vou fazer. O que é necessário, irmãos, é nós hoje, é tomarmos uma posição de um servo do Senhor. Porque eu comecei dizendo que todo homem, quando ele se encontra com Deus, ele tem a sua vida totalmente transformada. Por exemplo, irmãos, eu vou trazer para mim, eu vou falar como a missionária falou. Quando eu vim para Cristo, irmãos, eu não medi mais esforços para estar na igreja. Eu não quero que ninguém seja igual a mim, longe disso. Mas, irmãos, um homem, uma mulher de Deus, ele não sobrevive sem palavra. Ele não sobrevive sem um culto de ensino da palavra. Não tem jeito. Ele não sobrevive sem um culto de oração. Não tem jeito. Ah, irmão, eu faço faz mesmo. Então, a vida do cristão, irmãos, hoje, está meio que a moda, vamos embora. Hoje eu estou na igreja, amanhã está tudo bem, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Não, irmãos, procure estar, irmãos. A Sara estava falando comigo hoje, tá? Eu falei, irmãos, tem que estar, não é preparado, é na brecha, irmãos. E para estar na brecha, irmãos, é necessário você abrir mão de si próprio, como a missionária falou. Deus, ele não prometeu, Jesus Cristo, ele não disse nada de absurdo. Ele falou, aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha após mim. Você tem tomado a sua cruz? Como tem sido a tua vida de oração, de comunhão com Cristo? Eu tenho falado muito disso, irmãos. Eu estou, sabe, missionário, eu estou meio assustado comigo mesmo. Porque hoje de manhã eu acordei e falei, Senhor, eu vou te pedir, se tiver vindo alguma luta, me avisa antes. Me avisa. Né? Mas, irmãos, eu só vou ser avisado se eu estiver orando, irmão. Porque quando se começa a falar muito disso, de provação, domingo eu falei a respeito dos espias, dos relatórios contra, irmãos, dos relatórios contrários e de um relatório positivo. Quarta-feira eu falei também a respeito de libertação e hoje eu venho com essa palavra de promessa. Eu não sei o que está por vir, mas eu creio que tem um que está me sustentando. E creio que a igreja também está orando por mim, pela pastora Cláudia, e um orando pelo outro. Amém, Sara? Sara me livrou de uma, glória a Deus. Ela falou, pode, te livrei, te salvei. Irmãos, Deus é maravilhoso. Então, em meio a essa caminhada que nós estamos aqui na terra, nós vamos ter adversidade, nós vamos ter luta, mas tem um Deus que nos garante. Então, irmãos, em meio a essa caminhada, nós precisamos abrir mão de nós mesmos. O que é abrir mão de nós mesmos?
Aquele que era idólatra não é mais idólatra. Aleluia. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que cheirava cocaína não cheira mais. O que fumava cigarro não fuma mais. O que fumava maconha não fuma mais. O que mentia não mente mais. Aleluia. O que não amava, como a missionária Ana falou, esse agora ama mais do que ele nunca amou. O que dizia, não vou com a cara do Lucas, hoje ele vai com a cara do Lucas, ele vai com a cara da missionária. Não, vai não, ele ama o Lucas, ele ama a missionária, porque como a missionária falou, não tem como ir com a cara de ninguém, porque cada um tem a sua, cada um tem o seu rosto. Mas é necessário, irmãos, nós tomarmos o jugo de Cristo Jesus sobre nossas vidas, para que possamos alcançar tudo aquilo que Deus nos prometeu. Irmãos, tenham uma vida de oração. Tenha uma vida regrada de palavra. Tenha uma vida, irmãos, regrada de jejum. Vai jejuar todos os dias? Não, mas pelo menos 2 vezes na semana você tem que jejuar. Meu irmão, é praxe. Para quê? Para você suportar. Ah, irmão, eu não sei como jejuar, não. Quem quiser, irmãos, vem até mim, pode me pedir, eu vou ajudar. Irmãos, eu não sei muito não, mas eu vou tentar preparar uma aula. Se você falar, me ajuda aí, eu não sei como fazer, vamos embora. Vamos embora, eu vou te ajudar. Irmãos, ninguém nasceu sabendo. Eu não sabia. Cheguei no Evangelho, irmãos, não sabia nada. A não ser minha irmã que já era crente ali, a Andréia, a Daniele. Já era, a Andréia foi batizada com 8 anos de idade no Espírito Santo. Depois foi se lambuzar no pecado. Mas Deus é misericordioso, irmãos. É a realidade, irmãos. Quando nós somos novos, jovens, nós não esquentamos muito para isso, mas tem uma promessa, irmãos. E hoje Deus está cumprindo essa promessa. E agora, irmãos, quando chega lá no capítulo 21, é isso? 21, a promessa se cumpre. Irmão, se prepara para receber essa promessa. Para você receber essa promessa, você vai ter que aprender a passar pelas adversidades, como a missionária Ana passou, como ela mencionou. Para você alcançar, irmãos, tudo aquilo que Deus te prometeu, você vai precisar abrir tempos de jejum, de oração. Você vai precisar ir aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu não sei como fazer, mas eu creio que o Espírito do Senhor que habita em mim vai me dar entendimento, vai me trazer a memória. Irmãos, vai me dar força. Irmãos, ninguém é super-homem, ninguém é super-crente. Mas tem Deus cuidando de você e de mim. Então, irmãos, se Deus te prometeu, fica firme na promessa. Não esqueça. Por exemplo, irmãos, Abraão não poderia ter ficado lá na terra da sua parentela? Não estava tudo bem lá? Não estava lá, não tinha dinheiro, seu pai não tinha um poder excessivo bem estabilizado, não era? Ele poderia muito bem ficar lá, irmãos. O problema é, irmãos, que nós não queremos entender que a bênção de Deus é melhor do que as bênçãos materiais dessa terra. Abraão, ele poderia dizer: não vou não, Senhor, sabe por quê? Eu estou bem aqui, estou bem estabilizado. Mas Abraão olha e diz em seu coração: eu vou obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Não sacrifique sem obedecer. Obedeça primeiro, depois sacrifique. Aleluia. Obedeça primeiro, depois sacrifique. Glória. Desça como a missionária Ana falou que é necessário descer. Desça primeiro, depois sacrifique. Porque, vou descer, irmãos, vou estar descendo mesmo. O que é descer, irmãos? É você se humilhar diante de Deus e reconhecer: Senhor, é como Paulo fala: miserável homem que sou. Pecador, irmãos, todos nós. A Bíblia diz que Deus olha dos altos céus e não vê um justo sequer. Então todos nós, irmãos, o outro dia eu estava mencionando isso. Nós somos, na verdade nós éramos, nós não vivemos mais nesse pecado. Mas Ele insiste, Ele mora em nós. E se nós darmos brecha para Ele ferve novamente e vem à tona. Mas hoje já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Cristo reina em mim. Qual o caminho, irmãos, que você vai traçar a partir de hoje?
Qual é a jornada que você vai traçar a partir de hoje? Você vai ficar chorando, como a missionária Ana falou, ou você vai dizer, não, eu estou firme, porque tem alguém me sustentando. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Você vai dar glória misturada de aleluia em meio às guerras, ou você vai dizer, Senhor, eu não vou suportar e eu vou abrir mão de tudo? Você vai glorificar ou você vai se prostrar e vai dizer, abandonei, porque não estou suportando? Não abandona não, irmãos. Suporte até o fim. Irmãos, eu falei na quarta-feira. Às vezes o mundo nos olha e acha que a nossa vida é como se fosse um navio à deriva, sem rumo. Não tem um comandante, não tem. Se chama Jesus Cristo. E tem um rumo certo, sim, para a sua vida e para a minha vida. Aleluia. Tem um rumo de vida eterna. Tem uma promessa a teu respeito e a meu respeito. Até que ele venha, irmãos, até que ele resolva nos recolher, nós vamos ser obedientes e vamos experimentar o melhor dessa terra. Isaías diz, se quiseres ser obediente, você vai experimentar o melhor da terra. Você vai comer o melhor dessa terra. É só obedecer, irmãos. É você entender que Deus está no controle de toda a situação e não tentar resolver nada na força do teu braço. Porque quando nós tentamos resolver na força do nosso braço, nós padecemos. Foi como eu falei no domingo. Estava conversando com o Samuel e tudo, estava querendo comprar uma moto, surgiu uma oportunidade. E aí um amigo meu falou, André, você pode fazer o certo ou o errado. Você pode comprar a moto, vai sair andando com a moto errada. Você não tem carteira, você não tem habilitação, na verdade. Você tem habilitação para carro. Vai dar em quê? Você vai ser pego, vai tomar uma multa. A moto vai ir, você vai tentar, ao jeitinho, bota a moto no nome da Joelma, a multa vai para Joelma, não vai chegar na minha carteira. Ele falou, tudo isso, irmãos, é jeitinho, isso é a maneira mais fácil. Mas você pode fazer o difícil, que é a maneira correta. Completa a tua habilitação, compra a moto. E eu falei, meu irmão, não tenho vergonha nenhuma de falar, sabe? Porque nós temos que ser aquilo que nós somos. Entendeu? Porque assim, irmãos, eu parei e falei, Senhor, como eu sou burro. Falei, como eu sou burro, mas glória a Deus que tem o Senhor para me puxar e chamar a atenção. E aí, tudo isso eu fiz uma proposta para o camarada, o cara falou assim, não, André, não, desse jeito eu não quero. Eu falei, então deixa quieto, irmão, porque eu já entendi. Falei, Deus, obrigado. Deus, obrigado e me perdoe pela minha ignorância. Me perdoe. E pronto, não tem moto, gente. Deixa a moto para frente. Guarda o dinheiro, lá na frente compra. Pronto, acabou. Vou estar certo, estou correto. Não estou correndo risco de ser multado. Não estou correndo risco, né, de viver no suborno, né? Porque aí parou uma blitz. Não, vou te liberar, mas aí você tem, irmão, já era. Entrou no suborno. E aí, beleza. Falei isso no domingo. Na quarta-feira eu fui para a autoescola, encontrei um amigo cristão e tal, e aí conversando, falei assim, meu irmão, lá na igreja, meu irmão, não estou aguentando, tá cheio de cara errado. Falei, meu irmão, aí eu tô, né, como? Falei, meu irmão, mas todo lugar tem, vou fazer o quê, né? Não, rapaz, tu não tá aqui fazendo tua habilitação, tu teve oportunidade de comprar uma moto? Falei, tive, acabei de ter uma agora semana passada. Os caras estão mandando para lá e para cá sem habilitação, meu irmão. E já falei pro pastor, tem que ir para disciplina. Falei, pera aí, irmão, você tá radicalizando. Irmão, eu tô sendo radical, presbítero? Tô? Então, pera aí, eu caí, meu irmão. Aí acendeu a luz vermelha. Parei no abrite. O camarada pediu, vou te liberar, mas você tem que liberar 100. Eu tô certo ou tô errado? Tá errado. Então pronto, irmãos. Então como é que não tem que ir? Tem que ir. Eu falei, misericórdia. Saí dali da autoescola agradecendo a Deus. Falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou. Amém. Vamos ficar de pé, não dá jeitinho, não, irmãos. Creia no que Deus te prometeu. Creia no chamado, irmãos. Irmãos, em meu chamado vai aparecer dificuldades. Vai aparecer sugestionamentos. Vai aparecer inúmeras coisas.
Mas como eu falei, no nosso barco, na nossa navegação, Ricardo, tem alguém chamado Capitão Jesus Cristo. Jesus Cristo é o capitão. Senhor, acorda! Porque está dormindo? O Senhor não se importa que vamos a pique, que venhamos morrer? Senhor, homens de pouca fé, porque estão preocupados? Vento, cala-te. Mar, acalma-te. Pronto, acabou tudo e o barco vai seguindo. Aí os caras perguntam: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Esse se chama Jesus Cristo. É o capitão da sua navegação. É o gestor do seu lar, da sua vida. Então creia que Ele há de fazer grandes coisas nessa noite e de hoje por diante. Basta que nós nos entregamos a Ele e façamos aquilo que agrade o coração de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa noite. Pedimos a Ti, ó Deus, pela vida, Senhor, da pastora Cláudia. Senhor, toma a sua filha nessa viagem. E Deus, que tudo, ó Pai da glória, que ela foi ali para ser feito. Creio, Senhor Deus da glória, que foi feito e que houve vitória. Pois o Senhor não nos chama, ó Senhor da glória, para uma viagem de derrota. Não, o Senhor nos chama para uma viagem de vitória. Então, ó Deus da glória, traga a sua filha em segurança, debaixo das tuas santas e poderosas mãos. Assim como o Senhor a levou, traga de volta. Assim como o Senhor a usou lá, use ela aqui no domingo também. Pai, eu te peço, ó Deus da glória, por cada irmão que entrou por essa porta nesta noite. E peço a Ti, ó Deus da glória, manifeste a Tua mão de poder sobre a mente, sobre o coração, sobre a família do meu irmão e da minha irmã. Manifeste, ó Deus da glória, o sobrenatural do Senhor nesta noite. Ó Rei da glória, eu peço a Ti, Deus da glória, abençoe, ó Deus, a vida, aleluia, da missionária Ana e de sua família 3 vezes mais. Ó Santo Deus, todas as bênçãos que o Senhor liberou, ó Pai da glória, por intermédio da Tua filha nessa noite, que ela receba em dobro, para a glória do Teu santo nome. E Deus, nessa noite, ó Pai da glória, que possamos, ó Senhor, passar a olhar todas as situações com os olhos da fé. Em meio a essa caminhada rumo, ó Pai da glória, vida eterna, que venhamos, ó Pai, olhar com os olhos espirituais e colocar em nossos corações a certeza, aleluia, de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está, aleluia, no comando, no controle das nossas vidas. Nós te louvamos, ó Rei da glória.